Paz do Senhor, bom dia, gente, bom dia. Nós estamos hoje no nosso 31º devocional, para a glória de Deus. Deus tem nos sustentado, e é Deus que tem nos sustentado verdadeiramente, porque é Ele que me acorda, sabe, assim, nossa, só Deus mesmo fazer uma coisa dessa. Ontem eu fui dormir mais tarde, eu falei, ai, Senhor, me acorda, por favor, faz esse devocional, e justamente no horário que Deus costuma me acordar, eis-me aqui para a glória de Deus. Salmos capítulo 120. Na minha aflição clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Livra minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado a ti, ou que será feita a ti, tua língua enganadora. Flechas afiadas do poderoso com carvões de zimbro. Ai de mim que permaneço temporariamente em Meseque, para que eu habite nas tendas de Quedar. A minha alma há muito habitou com aquele que odeia a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Que salmo forte. É um salmo onde, acho que o salmista ele fala ali de calúnias, né? Porque línguas enganadoras, línguas mentirosas. E também ele fala que ele teve que habitar em Meseque até que ele habite nas tendas de Quedar. Ou seja, eu imagino que muitas das vezes tem horas que nós nos retiramos, né, de certos lugares até que Deus nos prepare para levar para a gente para as tendas de Quedar, na é verdade. Então, ou seja, aqui a Bíblia diz que ali onde ele estava, ele vivia com pessoas que não queriam paz com ele. E isso é muito forte, porque às vezes nós estamos em lugares, nós estamos rodeados de pessoas que não querem paz com a gente, mas simplesmente isso é um momento temporário, porque Deus ele vai se manifestar. A Bíblia diz aqui que eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Então, ou seja, quando o salmista falava, os que estavam ao redor dele queriam guerras com ele. Assim somos nós como cristãos, né? A gente enfrenta guerras com pessoas próximas, a gente enfrenta guerras com pessoas que estão ao nosso redor, né? Por muitas das vezes não aceitarem aquilo que nós falamos. Mas Deus ele é fiel para nos sustentar e para nos fazer habitar nas tendas de Quedar, amém? Quero orar nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, agradecer pela tua misericórdia, por mais um dia o Senhor me acordar, Pai. Meu Deus, para fazer esse devocional. Senhor, que esta palavra alcance vidas, que o teu nome seja glorificado, que todo arco, toda lança, todo dardo seja quebrado, Senhor. Eu creio no poder da oração, Senhor, se manifesta em nosso meio, habita em nosso meio, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, a romper, a vencer. Quebra as barreiras, quebra os grilhões, quebra os dardos inflamados, quebra as setas do maligno e nos ajuda em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu queria hoje... A gente vai continuar no nosso estudo. A gente estava no livro de 2 Coríntios. Até que nós estamos andando bem, né? Glórias a Deus com a palavra do Senhor. O 9 a gente já foi. 8. Então vamos para o 8. A gente leu o 9, agora o 8. Além disso, irmãos, vamos fazer conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Como em grande prova de aflição e abundância de alegria, a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder eles estavam dispostos de si mesmo, pedindo-nos com muitas súplicas que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. Então aqui Paulo ele fala da igreja Macedônia, né? E ele fala ali que com grande aflição, mesmo com a grande aflição, houve-se abundância de alegria, né? Porque isso é algo que eu preciso aprender. Quando nós somos afligidos, né? A gente muitas das vezes a gente não fica alegre, a gente fica triste, né? Então, aquele dias mesmo, dentro de grande aflição, havia uma abundância de alegria. E sua profunda pobreza
abundou em riqueza da sua liberalidade. Então, ou seja, ele era liberais, sejais liberais e generosos, né? Então, ó, pedindo-nos com muitas súplicas que recebesse o dom e assumíssemos a comunhão da administração dos santos. E isso eles fizeram não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós essa graça. Outra coisa que eu tenho pedido a Deus, é tudo aquilo que eu começar, eu terminar. Às vezes existem algumas coisas que eu creio que não só sou eu, mas muitas pessoas, né? Às vezes você bota vários propósitos no coração, Senhor, quero ser assim, quero fazer assim, quero isso, quero consertar isso. E aí acaba que a gente não consegue, parece às vezes, né? Dar continuidade àquilo que a gente havia começado, terminar e concluir aquilo que a gente havia começado. Então eu sempre peço a Deus isso, essa força para que eu consiga concluir tudo aquilo que eu começo. Então, portanto, assim como abundeis em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nessa graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião de presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico por causa de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. Então Jesus, ele abriu mão, né? Ele abriu mão de todos os nomes e renomes para que nós tivéssemos salvação. E nisto dou o dom e o meu conselho, porque isto é conveniente para vós que começastes desde há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Então, ou seja, aquilo que a gente falou, não adianta só querer uma mudança, eu preciso pedir a Deus força para que Ele me mantenha na mudança, para que Ele me faça concluir aquilo que é o projeto final, né, de Deus. Às vezes nós começamos bem, mas não terminamos. Então, ou seja, eu pedi ontem isso a Deus, muito interessante como Deus responde a gente, né? Eu pedi, Senhor, me faz concluir tudo aquilo que eu começo. Porque existe um mal, parece, às vezes, um exemplo, as pessoas começam a arrumar a casa, deixa pela metade. Começa a trabalhar, deixa pela metade do trabalho. Não conclui nada, não segue até o final nada. Então a gente tem que pedir isso, Senhor, me faz concluir os teus propósitos, me faz concluir aquilo que o Senhor tem designado sobre a minha vida, né? Conclui a boa obra que o Senhor começou em mim. Então assim era essa igreja, para que Deus concluísse. Mas não digo isto para que outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados. Perdão, a gente pulei, tá? Completai o já começado para que assim houve prontidão de falar. Tá. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então, ou seja, para algo ser concretizado, precisa estar disposto àquilo ser concretizado, né? Mas não digo isto para que os homens sejam aliviados e vós sobrecarregados, mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, ou seja, aqui também ele está falando que ontem a gente falou da oferta. Aqui a Bíblia diz que essa igreja era pobre, mas por causa da sua liberalidade se tornou rica. Por quê? Porque eles ajudavam, porque eles compartilhavam, porque, né? Então a Bíblia diz que se a gente planta muito, a gente vai semear muito, a gente vai colher muito. Então, essa igreja da pobreza, ela acabou sendo uma igreja rica. Por quê? Porque ela compartilhava o pouco que ela tinha, então Deus, ele abençoou essa igreja. Então, aí o que diz? Que agora, não que eles fossem sobrecarregados pelos homens, mas que eles pudessem também compartilhar, né? E aliviar também outras pessoas, mas que não fosse sobrecarregado para eles, entendeu? Então, ou seja,
para que houvesse igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta dos outros. Então, ou seja, a abundância que Deus havia dado a eles podia suprir também e ajudar os irmãos deles ali, né? Não fosse aquilo só para ele, para que houvesse isso, então, uma igualdade diante daquele povo. Como está escrito, o que muito colheu não teve sobras, o que pouco colheu não teve falta, né? Mas graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós, porque de fato ele aceitou a exortação, mas sendo muito prestativo voluntariamente, partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão cujo louvor no evangelho está ao longo de todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós para a glória do nome do mesmo Senhor. E declaração da sua mente disposta. Então, ou seja, ele tinha disposição a fazer a obra, então ele ia fazer a obra. Evitando isto, que alguns homens nos culpem por esta abundância que é ministrada por nós. Então, ou seja, eles tinham uma abundância por eles fazerem a obra, né? Ali as igrejas abençoavam eles, eles tinham essa abundância. Então, aqui diz, evitando que algum homem nos culpe por essa abundância. Ou seja, hoje existe isso, né? Fulano tá roubando, Ciclano tá roubando, né? Beltrano tá roubando. Então, eles, nessa época também, com certeza eles também sofriam disso, né? Claro, né? Porque o ser humano, ele tende a falar, o ser humano, ele tende a questionar, se levantar contra, se opor. Então aqui, porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Então, ou seja, eles administravam aquele dinheiro, mas eles eram homens honestos, né? E nós enviamos com ele o nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que tenho em vós. Se qualquer um inquirir de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para conosco. Ou se o nosso irmão for inquiridos, eles são os mensageiros da igreja e a glória de Cristo. Portanto, mostrar-lhes e perante a igreja a prova do vosso amor e da vossa glória em nosso favor. Amém? Não, e da nossa glória em seu favor, perdão. E é isso, gente, essa palavra muito abençoada, né? Aqui fala da igreja, como a igreja compartilhava, como a igreja se reunia ali, como a igreja ali buscava a igualdade, né? Oi! E é isso, gente, espero que essa palavra nos abençoe nesse dia de hoje, né? Ontem mesmo recebi uma mensagem, né, muito interessante, porque você dizer que é cristão e você não ter obras, né? As obras, elas são para quê? As obras, elas são para que haja nosso galardão, né? A gente não é salvo pelas obras, mas nós precisamos ter obra. Nós precisamos abençoar, nós precisamos fazer pelo reino, nós precisamos fazer pelo próximo, porque a Bíblia diz que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. A gente se ama muito, né? Porque alguém quer aqui sofrer, passar dificuldade, mas às vezes nós não amamos o nosso próximo, né? Então, que nós venhamos, né, viver verdadeiramente conforme a vontade de Deus. Eu creio que Deus é piedoso, misericordioso, nos ajuda, né? Eu creio que Deus, ele separa também para nos abençoar. Ele também tem aquilo que é nosso separado. Então, quando a gente faz, eu creio que Deus também faz pelas nossas vidas, né? Louvado seja Deus, que Deus nos dê equilíbrio, temperança, mansidão, que Deus possa estar abençoando o nosso dia e nos direcionando para a glória de Deus, amém? É isso, Senhor, eu quero te agradecer por tudo, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por tudo aquilo que eu tenho feito, falado, pensado, ouvido, dito, que não te agradou. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar nos direcionando, nos capacitando, nos erguendo, nos dando sabedoria, visão de águia, Deus nos dando entendimento. Ó Deus, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, Pai. Deus nos liberta, Pai, nos ajuda, Pai, nos dê vitória. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, nos abençoa. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nos guarda, nos livra, nos encaminha. Em nome de Jesus, amém. Amém, que você possa ter um dia abençoado. Que Deus possa estar nos guardando, nos livrando. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.